Fala pessoal, nessa aula eu vou apresentar para vocês as Generic Views do Django, também chamadas de Class Based Views. Particularmente a gente vai ver a implementação de List View e como fazer paginação. Como são coisas mais específicas, eu vou deixar esse conteúdo como um conteúdo extra nessa videoaula. Tá bom? Então a ideia é a gente aprender aqui o que são Class Based Views, qual as vantagens vantagens e como implementar. A gente vai ver em cada videoaula um tipo de class-based views. Então, nessa particular, a gente vai ver as lists views e paginação. Tá? Então, onde a gente vai querer chegar? Aqui no Café com Pão, essa é a nossa página de listagem de padarias. Então, aqui a gente tem a lista de padarias e a gente está listando todas as padarias. Inicialmente, a gente tinha 5, eu cadastrei mais 95. Então, a gente tem aqui um total de 100 padarias. E se a gente deixar essa lógica dessa forma, a gente vê uma lista gigantesca. Então a gente precisa ter um jeito de paginar, ou seja, mostrar pouco a pouco, conforme o usuário deseja, essas padarias. O nosso objetivo final é chegar nessa página. Nesse vídeo nós não vamos falar sobre filtros, mas a gente vai falar sobre paginação. E essa paginação é justamente esse componentezinho aqui, que mostra página 1 de tanto, no caso de 10. Eu clico em próxima, eu vou para a segunda página, está mostrando aqui página 2 de 10, eu posso voltar para a anterior ou navegar para as próximas páginas. E a gente vai implementar essa lógica usando Class-Based Views. Então, vamos abrir o nosso código. Esse código está no repositório de material extras da disciplina. E nele tem um arquivo chamado README. Para quem não tiver o projeto pré-configurado, é só seguir esse passo a passo. Tá? Basicamente, o que a gente já fez em sala de aula, instalar as dependências, pip install -r requirements, rodar migration, carregar as fixtures. Esse ponto é importante para quem estiver usando o código já existente. Apaga o banco, roda migration e carrega as fixtures novamente. Depois, só rodar o servidor, opcionalmente criar um usuário aqui, mas não precisa para essa aula em particular. Tá? Então, inicialmente, o primeiro passo que a gente fez foi criar essas fixtures a mais. E na ajuda do GPT, a gente cria facilmente aí muitas outras padarias no nosso exemplo. Tá? Então, aqui tem um arquivo grande, uma quantidade muito grande que a gente precisa fazer a paginação. Agora vamos falar um pouco sobre as Class-Based Views. Nada mais é do que uma view. Então, no nosso exemplo do café com pão, está aqui dentro das nossas views. Inicialmente, a gente só fez um tipo de view, que é as views baseadas em funções. Então, aqui estão as funções. Em particular, aquela lá, padaria list, que a listagem de padarias é essa view nossa, que ela é bem simples, na verdade. Tem basicamente 3 linhas só aqui. A gente pega as padarias, cria um objeto de contexto, que é para passar esse objeto aqui, essa lista de padarias para o template, e faz a renderização do HTML no servidor, retornando ele para o cliente, usando aqui a função render. Tá? Então a gente vai implementar, só que essa lógica está sem paginação nenhuma. A gente vai implementar a paginação usando as Class-Based Views. Então, Class-Based Views, ela basicamente, o que é isso? Basicamente, o que o nome diz, são views baseadas em classes. Então, a gente vai ter classes para as principais funcionalidades do CRUD. Então, para a criação de alguma coisa, no nosso caso poderia ser uma padaria, poderia ser uma cesta, um produto. Para retrieve, ou seja, para listagem e detail, é verificar os detalhes daquele recurso, nossa padaria, ou de uma cesta, ou de uma assinatura, usuário. A gente tem também update para atualização e delete para deleção de registros. Como a funcionalidade de CRUD ela é um padrão muito repetitivo e muito comum nas aplicações web, foram criadas então as Class-Based Views. Existem outras, mas essas são as principais. Então, no caso, o que nós vamos ver em particular
é para fazer o retrieve, para fazer a listagem, que é a list view. Então nós temos o list view, detail view, e vão ter a lógica principal para a listagem. E que lógica é essa? Basicamente, a consulta no banco daquele recurso, a paginação e a geração, a renderização por meio de template. Então vamos abrir o código, ver como aplicar essa lógica. Primeiro passo, a gente vai criar aqui do ladinho, só para a gente comparar as duas, a nossa função padaria list view. E ela herda de list view. A gente primeiro precisa importar essa classe. Tá? E ela mora aqui dentro do pacote generic, dentro de views do Django, da list view. Dentro dele tem várias outras views genéricas. Aqui, ó, delete view, detail, form. A gente vai ver apenas as do CRUD, tá? A update, a detail, create e a delete view. Mas tem outras que vão facilitar. O grande objetivo, a grande vantagem é a velocidade de implementação dessas lógicas. Então aqui a gente está herdando o Pena Class List View, que herda, a padaria List View, que herda de List View. Nós vamos aqui já editar essa nossa classe. Tá? Como a gente faz isso? Setando alguns atributos dela, tá? Algumas propriedades. O principal é o model. A gente vai setar qual model essa list view vai lidar. No nosso caso é o model padaria. Template name é o nome, é o caminho para o template. Então aqui a gente vai alterar. A gente tem aqui dentro de templates, padarias. Já tem um arquivo de list, tá? A gente vai criar aqui um list underline paginated.html. E esse nome precisa ser o mesmo que está aqui, ó, list underline paginated, dentro da pasta padarias. E o context object name é o nome do objeto de contexto que essa view passa para o template, para poder renderizar as nossas padarias. E a gente pode customizar esse cara aqui, ó, paginated by. Vamos por 5 por enquanto. Qual que é a quantidade de registros que a gente quer fazer a paginação. Tá? De quantos em quantos registros eu quero que a minha lista aqui ela seja paginada, né, padarias. Colocando de 5 em 5, poderia ser de 10 em 10, 20 em 20, 100 em 100, é o quanto fizer sentido para nós na nossa aplicação. Vamos deixar 5 em 5 só para a gente poder ver. Então, feito isso, a nossa view já está pronta. E aonde está essa mágica? Está dentro do list view. Se a gente navegar aqui, a gente vai ver toda a lógica por trás, implementa implementa basicamente a funcionalidade de listagem de um módulo, de objetos de um módulo, no caso padaria. Então, fazendo isso, a gente já tem essa lógica pronta, tá bom? Compaginação. Então, o que a gente precisa fazer agora? Mapeamento da URL, urls.py. A gente vai vir aqui dentro de padarias, copiar e colar, chamar padarias paginated e alterar aqui para a nossa padaria list view. E aí a gente tem que chamar um as. E a gente vai chamar aqui padaria list underline paginated. A nossa nova rota. Tá bom? Já que a gente quer manter as duas funcionando. E agora a gente precisa implementar o nosso template. Inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar exatamente o conteúdo do list aqui. Vamos copiar exatamente como ele está. Colar aqui. Não vai mudar nada. Vamos só ver se está funcionando. Vamos alterar o nosso menu lá em Header. Vamos criar um novo link aqui, ó. Padarias paginadas, vamos chamar assim. E aqui é o nosso paginated. Aqui, salvar. E vamos rodar o nosso servidor. Abrindo o terminal. Python manage.py run server. E vamos ver. Ele está dando um errinho aqui. Ah, tá. É um ordem. A gente não está definindo a carry set, tá? A ordem. Ele vai pegar a ordem padrão, que é a ordem de cadastro das padarias.
mas está tudo certo. Então, vamos acessar aqui, vamos iniciar. Deu um errinho aqui no menu, vamos voltar no código, ver aonde que está falhando. Provavelmente é aqui. Faltou fechar as aspas. Não, tá certinho. Aqui, ó. Substituir isso. Pronto. Acho que agora vai. Voltando. F5. Em cima também tá o erro, né? E aqui embaixo eu copiei e colei dos dois. Então, substituindo. Agora arrumando aquele errinho na tag do hiperlink. Agora sim, a gente tem aqui o link das padarias e padarias paginadas vai ser exatamente o mesmo código. A única diferença é que aqui a gente vai mostrar todas as padarias e no padarias paginadas a gente vai mostrar só as primeiras 5 padarias. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente precisa criar um componentezinho de paginação que permite a gente navegar, mas só por aqui a gente já viu uma vantagem. A lógica de paginação já está pronta. Então vamos voltar no nosso código. Vamos criar o componente de paginação. Então aqui dentro de components, eu vou criar um novo componente chamado pagination.html. E aqui a gente precisa saber como funciona essa paginação no caso do list view. O Django, a nossa class-based view, no caso do list view, ela vai passar um objeto de paginação que chama page underline object. E esse cara ele vai ser, na verdade, um, um, um objeto que tem alguns métodos prontos, por exemplo. Ele vai ter aqui um método chamado hasNext para ver se existe uma próxima página. E a gente tem um hasPreviews também, para ver se tem uma página anterior. A gente tem um page underline object.number para ver o número atual da página e assim por diante. Então a gente vai usar, aqui vocês encontram facilmente na documentação do Django, quais são os métodos e propriedades que esse objeto de paginação ele possui. Então, eu vou copiar aqui um código pronto, genérico, que a gente pode usar para qualquer tipo de paginação, não só das padarias. Tá? Então, o que esse componente está fazendo? Ele está verificando se existe uma página anterior, vou criar um link chamado com um botão escrito anterior. Se existe uma próxima página, ele cria um link chamado próxima e vai para a próxima página. Como que se navega de uma página para outra? É só colocando um carry parâmetro, um parâmetro lá na URL, na carry string da URL, chamado page, com o número da página que eu quero ir. Se é a primeira, se é a próxima, então, se é né, o número que eu quero. Então aqui eu estou pegando o próximo número da página, aqui o número de página anterior, e aqui no meio eu vou listar a quantidade total de páginas. Então, página, pageObject.number, de pageObject.paginator.numPages, que é o número total de páginas. Então, ele vai ser aquele componentezinho para eu navegar para antes e para as próximas páginas e dar o número total, em qual página a gente está. Então, feito isso, a gente só precisa incluir esse componente e de fazer isso logo após a listagem das padarias. Vai fazer isso aqui, ó. Include components pagination.html. Vamos verificar, o servidor está rodando. Vamos abrir no navegador e ele já atualizou automaticamente, já está mostrando aqui o componente de paginação. Clicando em próxima, a gente pode ver a lógica. Então, essa é uma das grandes vantagens de usar a list view, é uma class-based view. Alguns frameworks vão ter algo parecido com isso pronto, já que CRUD é um padrão de desenvolvimento muito comum. Às vezes, alguns frameworks vai ser preciso importar como uma biblioteca de terceiro. No caso do Django, a gente já tem isso aqui pronto como uma generic view, que é a nossa list view, padaria list view. Qual que é a desvantagem? Uma desvantagem é que a gente não tem tanto controle nessa lógica. A gente vai ter vamos pensar alguns hooks, algumas funções que a gente consegue alterar para alterar a lógica aqui dentro. A gente vai fazer isso
um próximo vídeo para falar de filtros, mas a gente não tem o controle fino como a gente tem no caso das views baseadas em funções. Aqui a gente define exatamente o que está sendo executado, linha a linha do código, e a gente define o comportamento que a gente quer. Aqui a gente precisa sobrescrever alguns atributos e alguns métodos para conseguir ter essa customização. Tá bom? Mas é uma grande vantagem para um código rápido, no caso de um CRUD numa listagem, o uso das generic views, nesse caso da list view. Tá? Então, essa é o resumo, tá, de como as vantagens e desvantagens de class-based views, como usar uma list view para implementar paginação. Beleza? No próximo a gente fala sobre filtros.